Quantos se encontraram o Êxodo 40, pode dizer amém? Versículo 34 a seguir, são os últimos 5 versículos, né? Do livro do Êxodo. Não sei se o fato de Deus ter me dado uma mensagem no final significa que seja a última ministração nesse texto, ou pelo menos nesse contexto. Vamos aguardar. Versículo 34 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem. Se a nuvem, porém, não se levantava, não prosseguiam até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Espírito Santo, nós já fomos tão ministrados aqui nesta manhã. Sairmos daqui agora, Senhor, já teríamos o suficiente para estar durante toda a semana meditando e recebendo o que o Senhor nos entregou. Mas se assim o Senhor aprove nos dar mais uma porção da Tua palavra, então o meu pedido é: prepara as nossas mentes para receber, que nenhum cansaço, que nenhuma distração, que nada que tenha, Senhor, acontecido nesse dia, nesta semana, ou que tememos que aconteça durante esta semana, venha roubar a nossa sensibilidade agora, mas que a Tua palavra encontre um lugar seguro, a fim de que possamos guardá-la e praticá-la. Para a glória do Teu nome nós oramos, amém, amém. Assente-se, por favor. Aleluias. Acredito que eu serei breve, também não quero cansar os irmãos, mas o Senhor me despertou algo no meu espírito, e eu confesso que não é ou não seja uma revelação, um entendimento novo, porém dentro de um contexto atualizado. A Bíblia diz que a nuvem que o Senhor havia colocado diante do povo para dirigi-los naquela trajetória do deserto, essa mesma nuvem que os seguiu todos os dias em que eles estavam trafegando pelo deserto. Você sabe muito bem que a trajetória demoraria pouco tempo, mas acabou que por circunstâncias diversas, essa trajetória se estendeu e ela teve um tempo de duração de aproximadamente 40 anos. O entendimento que nós temos é que essa nuvem ela trazia sobre o povo algumas coisas. Dentre elas, a nuvem trazia proteção. Os raios do sol causticante daquele deserto, eles eram filtrados por aquela nuvem que cobria o povo, de maneira que todos que estavam debaixo daquela nuvem também estavam protegidos. Existe uma proteção debaixo da nuvem, e quando nós nos submetemos debaixo dela, nós sempre estamos, vou usar o verbo no presente, sempre estamos protegidos quando estamos debaixo da nuvem. Algo mais que essa nuvem trazia,
àquele povo era também o ritmo que eles deveriam caminhar. À medida em que a nuvem se movia, eles se moviam. A velocidade que a nuvem se movia, eles caminhavam. É muito bom quando você consegue entender o ritmo que Deus deseja, ou melhor, que Deus estabelece para que você caminhe. Porque todas as coisas que Deus criou, Deus estabeleceu um ritmo. A terra em si possui um ritmo. Você não está percebendo, mas a terra está rodando nesse momento. Você não está percebendo, porque Deus estabeleceu o ritmo de rotação e de translação na terra, que determina o dia de 24 horas e determina o ano de 365 dias, de maneira tão perfeita, que você não percebe, mas a terra está rodando. Deus estabeleceu em você, em mim, um ritmo para que o nosso coração, que é essa bomba que injeta vida, que está no sangue, em todo o corpo, Deus estabeleceu um ritmo para que esse coração funcionasse. Quando esse coração funciona no ritmo errado, existe uma doença caracterizada por isso, pelo ritmo errado, chamado arritmia, que é quando o seu coração não funciona no ritmo certo. E essa arritmia, que é um nome genérico para disfunções no ritmo do coração, ela pode provocar inúmeros problemas. E alguns deles chegam a ser tão graves que pode trazer a pessoa a óbito. A pessoa pode morrer por causa da disfunção do ritmo do coração. A nuvem trazia ritmo. E esse ritmo era fundamental para que o povo caminhasse. Só que a nuvem estacionava. Depois que Deus se encontrou com Moisés, um dos seus encontros prolongados no monte, um deles foi para que Moisés recebesse os 10 mandamentos. Outro foi para que Moisés recebesse a planta de um lugar. O nome desse lugar é lugar de encontro, conhecido como tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de encontro. A proposta de Deus com o tabernáculo era: eu sou muito santo para caminhar no meio de vocês, vocês são muito pecadores para subir aonde eu estou, então nós vamos estabelecer um lugar de encontro, aonde eu vou descer e aonde vocês se achegarão, e ali nós nos encontraremos. Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo e mandou que Moisés ungisse a 2 homens, que junto com a equipe de homens talentosos, pudessem produzir tudo quanto o Senhor havia mostrado a Moisés no monte. Depois que esse tabernáculo, esse lugar foi construído, foi confeccionado, melhor dizendo, porque os materiais usados estavam muito mais ligados a uma confecção do que propriamente a uma construção. Depois que esse lugar foi preparado para que Deus viesse e tabernaculasse, ou se encontrasse, interagisse com o povo, então a nuvem encontrou um estacionamento. Deixa eu ver se eu consigo decifrar e descodificar algo para você aqui nesta manhã. A nuvem está sobre o povo, mas quando você prepara um lugar, ela vem e ela estaciona naquele lugar. Deus está disponível para todos, mas Ele habita aonde existe um lugar preparado para Ele. Não acho que Deus trabalha com
exclusivos, preferidos. Deus trabalha respeitando aquilo que Ele mesmo estabelece, seus princípios. Dentre eles, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais a ninguém, ou menos a ninguém. Deus não tem preferidos. Então, por que Deus se relaciona muito mais com alguns do que com outros? Não é por causa de Deus, mas sim por causa das pessoas. Se eu pudesse colocar isso em palavras para que fixasse isso no seu entendimento, você poderia entender o seguinte: Deus não tem preferidos, mas Deus tem íntimos. Porque intimidade é fruto de um relacionamento é fruto de tempo. Então, quando você coloca tempo em Deus, Deus coloca tempo em você. Quando você se relaciona com Deus, Deus se torna íntimo seu. Deus está com o seu relacionamento aberto para todos, mas nem todos depositam e investem tempo em Deus. O tempo não pode ser guardado, o tempo só pode ser gasto, mas espiritualmente o tempo também pode ser investido. Quando você investe tempo, é quando você está e você deposita o seu tempo no Senhor. A nuvem estacionava sobre aquele lugar, sobre o tabernáculo. Entenda, o tabernáculo era um lugar em que seu primeiro ambiente era aberto ao sol. Esse ambiente era chamado de átrio. E o tabernáculo tinha outros 2 ambientes que eram cobertos por uma cortina, por uma tenda, feita de pele de animais. A Bíblia diz no texto em que nós lemos que a nuvem vinha e ela estacionava em cima daquela tenda, cobrindo 2 ambientes, o santo lugar, e lá dentro tinha um outro ambiente menor chamado Santo dos Santos. A figura desse tabernáculo remete à maneira como nós, seres humanos, fomos criados por Deus. Somos criados por Deus, 3 em um só. Fomos criados por Deus espírito, alma e corpo. Você é espírito, você tem uma alma e você habita dentro de um corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. O que é visível, assim como o átrio daquele tabernáculo, é apenas o corpo. Mas o que é invisível, como a tenda daquele tabernáculo cobria, é a nossa alma e o nosso espírito. Nenhum de nós podemos olhar um para o outro e ver a alma e o espírito. O que podemos ver é somente o corpo. Quantos estão me acompanhando, por favor, digam amém. Entenda algo. Essa nuvem, ela descia sobre a tenda do tabernáculo. Se eu pudesse trazer uma aplicação e você e eu pudéssemos entender um pouco mais sobre onde essa tenda descia, aliás, onde essa nuvem descia, na representação dessa tenda, é como se eu dissesse a você assim, que essa nuvem, ela desce sobre o nosso espírito e a nossa alma, não porque ela somente toma o nosso homem espiritual, mas porque ela, aos olhos humanos, é invisível. Grave isso. Aos olhos humanos, essa nuvem é invisível. O que essa nuvem trazia para aquele ambiente? Essa nuvem, ela determinava algumas coisas naquele lugar. Essa nuvem, quando ela estacionava sobre aquela tenda, ela se encarregava de estabelecer o ambiente daquele lugar. Ambiente, atmosfera,
está pairado em todos os lugares que você estiver na sua vida. Todos os lugares que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na igreja, em qualquer outro lugar, você está num lugar físico, mas você está debaixo da influência de um ambiente espiritual. Me acompanhe, por favor. Na maioria das vezes, pelo fato desse ambiente espiritual ser invisível aos nossos olhos humanos, nós não conseguimos entender o que se passa naquele lugar físico, porque na verdade não tem nada de errado com o físico. A influência daquele lugar físico está 100% sendo determinada por um ambiente espiritual. Então, às vezes o diabo, os demônios, o mal, ele não consegue tocar na sua vida, mas ele consegue tocar no ambiente em que você está. E quando você chega naquele ambiente, você percebe que alguma coisa está fora do lugar. E você olha e a casa está limpa. Você percebe que alguma coisa está fora do lugar. E você olha e a sala está arrumada. Você percebe que alguma coisa está fora do lugar. Você olha e o lixo já foi tirado. Não tem nada de errado com o físico, mas o ambiente espiritual daquele lugar foi influenciado de tal maneira que agora você está em contato com esse ambiente, e esse ambiente tem influências gigantescas na sua vida espiritual e na sua vida emocional. A ciência diz que nós também somos influenciados no nosso temperamento a partir do ambiente que somos criados. Eu não quero trabalhar aqui com dados da ciência, ainda que sejam concretos e respaldam aquilo que a gente poderia ministrar a vocês. Eu só quero trazer um entendimento espiritual, porque algumas coisas nesse ambiente espiritual são fundamentais e eu quero traçá-las aqui com vocês nesta manhã. A primeira coisa que é fundamental em um ambiente e que é invisível aos nossos olhos humanos é a temperatura do ambiente. Você está no estacionamento da sua casa, olha para dentro da casa pela janela e você não sabe qual a temperatura que está lá dentro. Mas quando você entra, você sabe se está calor ou se está frio. E aquele frio ou aquele calor influenciam diretamente nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas ideias, na maneira como você age, na maneira como você reage. Pessoas perdem o sono quando está muito calor. Pessoas ficam gripados quando está muito frio. O ambiente físico é o mesmo, mas a temperatura daquele ambiente influencia diretamente você. Aos seus olhos naturais é invisível, mas no homem espiritual, alma e espírito, isso é notável. A sua alma tem sentimentos. A sua alma se comunica com o mundo através dos seus 5 sentidos. Por isso que quando um homem, uma mulher morre, não importa se ele está no calor ou se ele está no frio, porque a alma não está mais ali, só está o corpo. E um morto não sente frio, um morto não sente calor, porque o que identifica o ambiente não é o seu homem físico, mas sim o seu homem espiritual. O que identifica o ambiente dentro da estrutura do homem espiritual é a sua alma e o seu espírito. O ambiente daquela
tenda, daquele tabernáculo, era determinado pela temperatura da nuvem. Porque quando você está debaixo da nuvem, você caminha debaixo do ambiente celestial. Quando você está debaixo da nuvem, a temperatura do ambiente que você está, ela é determinada pelos céus e não pela terra. Existe algo que nós poderíamos colocar dentro dessa classe de temperaturas espirituais, que é a paz. Porque a paz é um dos frutos do Espírito, que só pode ser identificada e manifestada através do homem espiritual, porque a paz não está no físico, a paz está no espiritual. Você pode entrar em um ambiente onde ele foi bombardeado de guerra, de problema, e você pode ficar agitado naquele ambiente, mesmo que o físico está comum, normal, mas quando você entra ali, a paz naquele ambiente determina como você estará espiritualmente, se tranquilo ou se agitado. E quando se fala de temperatura, e principalmente quando eu trago aqui a você a figura da temperatura da sua casa, é muito comum, a primeira coisa que você se lembra é de um termostato. Porque quando a temperatura está desagradável, você vai lá e você muda a temperatura pelo termostato. Aquele termostato, ele é apenas um pequeno sensor que libera ordens a uma máquina, que é um condensador de ar, onde ele, quando libera uma ordem dizendo assim, está muito quente, ele libera um comando para que a máquina funcione, para que o ar de fora seja condensado e seja jogado para dentro. E é o que você chama de ar condicionado. E esse ar condicionado, ele muda o ambiente. Você não vê, mas você sente. Quando se fala de ambiente, também nós nos lembramos do termômetro da mamãe. Toda boa mãe brasileira tem um termômetro em casa. Menino, você está com febre? Vem aqui, deixa eu colocar um termômetro debaixo do seu braço. Dependendo da temperatura do seu corpo está avisando que alguma coisa está errada. Ambos, termostatos e termômetros, são capazes de identificar a temperatura do ambiente. Porém, somente um é capaz de mudar a temperatura do ambiente. Deus nos chamou para, como homens espirituais, identificarmos como está todos os ambientes que nós convivemos. Mas Deus também nos deu uma missão de, como homens espirituais, não sermos apenas como termômetros, que medimos a temperatura, mas como termostatos, que enviamos uma ordem de mudança. Existem ambientes que você convive todos os dias, que eles te fazem mal, que eles te trazem desconforto, que eles mexem com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas ideias, que eles influenciam a criatividade dos seus pensamentos. Quando você está num lugar excessivamente quente, você não consegue nem pensar direito, porque o ambiente influenciou os seus pensamentos. Mas Deus te deu a capacidade de liberar uma ordem no mundo espiritual, para que esses ambientes sejam mudados
Deus colocou em você, assim como um termostato, a capacidade não apenas de medir o ambiente, mas de estabelecer ordem para que o ambiente seja mudado. O que acontecia é que na tenda daquele tabernáculo, Deus só descia se estivesse na temperatura correta. E para que Deus pudesse descer, um dos sinais que o povo sabia que Deus estava descendo sobre aquele lugar, era que a nuvem se instalava sobre o lugar. O que Deus estava dizendo era: eu só posso descer onde o ambiente está apropriado. Você quer que Deus desça? Então prepara o ambiente. Se você preparar o ambiente, Ele vai vir. Ele vai descer. Ele vai ter um tempo com você. Uma outra coisa que influencia o ambiente é o cheiro, o odor. Também invisíveis aos olhos humanos, mas perceptível pelo sentido do seu olfato. Quando você chega em um lugar, se aquele lugar não estiver cheirando bem, pode ser a maior e mais linda casa, você está incomodado. Tem alguma coisa errada na estrutura física? Não. Mas o cheiro influenciou o ambiente. E você diretamente foi influenciado por aquele ambiente, por aquilo que não é visível, mas por aquilo que é real. Aquela nuvem tinha um cheiro. Eu não quero especular ou querer colocar cheiro na nuvem, mas se tem uma coisa que a presença de Deus, sempre quando ela vem, ela mexe no ambiente e ela muda o cheiro do ambiente. Nós podemos preparar um ambiente que tenha um cheiro agradável ao Senhor. Quando o sacerdote entrava dentro do santo lugar, que era o primeiro compartimento desse lugar coberto, tinha um altar de incenso. Aquele incenso havia sido dado a receita pelo próprio Deus a Moisés, para que quando queimado o incenso, o cheiro enchesse todo aquele ambiente. Quando o sacerdote entrava no lugar individual, uma vez por ano, que era o Santo dos Santos, em uma de suas mãos ele levava o incensário. Por quê? Porque o cheiro mexe com o ambiente. Ele tinha que levar o incensário e ele mexia o incensário. Talvez aos olhos de alguns era imperceptível, mas quando você cheirava, você sentia que o ambiente estava influenciado pelo cheiro daquele incenso. Pastor, isso era só no tabernáculo? Só para os sacerdotes? Não. Houve uma mulher na Bíblia que ela guardou um perfume durante muito tempo. Nós falamos tanto do vaso que carregava aquele perfume, que era o vaso de alabastro. Mas deixa eu dizer algo para você, que o vaso não era a importância. O vaso de alabastro era um material comum naqueles dias para se guardar
perfumes. Era como se eu falasse com você que ela tinha guardado o perfume num vaso ou num recipiente de vidro. A maioria dos perfumes que nós compramos hoje, eles são guardados em um recipiente de vidro. O vaso de alabastro era como um recipiente de vidro, no sentido de ser algo comum. A preciosidade não estava no vaso. A preciosidade, o valor estava no perfume. Sabe qual era a essência do perfume? Ele era feito de nardo puro. Jesus entrou na casa desta mulher. E esta mulher pegou o vaso e ela quebrou aos pés do Senhor. Na verdade, quando nós falamos que ela quebrou o vaso, existem algumas interrogações. Eu não quero mexer com a estrutura dos hinos que você adora, que você ora. Mas existem algumas interrogações no quebrar o vaso. Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque o vaso de alabastro era muito resistente. Pegar um vaso daquele e quebrar não era fácil. Era um tipo de pedra. A segunda coisa, e me traz muito mais clareza de como ela fez aquilo, é que a segunda coisa que me traz uma interrogação acerca de quebrar o vaso, era que a Bíblia diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Como que ela vai quebrar e depois derramar sobre a cabeça de Jesus? Então, aonde nós nos apoiamos para entender o que aconteceu? Ela não quebrou o vaso, ela quebrou o lacre que lacrava a tampa do vaso. Quando ela abre o vaso, ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que todo o ambiente começou a cheirar o nardo puro. Ninguém viu, mas todo mundo sentiu. O cheiro que está nesse ambiente, ninguém está vendo, mas todo mundo está sentindo. O cheiro que você manifesta quando você quebra o lacre, ninguém está vendo, mas para Deus isso sobe como uma adoração às narinas do Senhor. Ele está sentindo esse cheiro, porque o cheiro, ele influencia no ambiente. Por último, o que eu gostaria de falar é que existe um terceiro fator que influencia no ambiente, que também não é visível aos olhos humanos: o som do ambiente. Alguém já chegou num restaurante, comida deliciosa, estrutura física agradável, mas tocando um som que parece que entra dentro da sua cabeça e começa a dar murro no seu cérebro? Alguém já chegou num ambiente em que tudo perfeito, mas o som estragou o ambiente? Ou a música está alta demais, ou o beat, o ritmo daquela música está incomodando. O ambiente é influenciado pelo som. O que acontece conosco é que nós somos diretamente conectados ao som. Todo o universo está conectado ao som. Por isso que tudo foi criado pelo poder da palavra. Porque houve som envolvido em tudo que Deus criou.
Ainda que ele formou o homem, com as suas mãos ele tocou, mas a matéria que o homem foi criada também foi, a matéria que o homem foi formado também foi criado pelo poder da palavra. Deus disse: haja, e houve. Quando você olha para o som dentro de um ambiente, esse som influencia diretamente você, suas ideias, seu raciocínio, seu pensamento. Você entra no seu carro, você coloca o som de uma rádio informativa. Morreu 5 ontem, caiu um avião, a fome se alastrou, o dólar caiu. Aquele som, o carro está do mesmo jeito, mas o som que você ouviu mexeu imediatamente nos seus pensamentos. Você não viu nada, mas o som influenciou o ambiente em que você está. Alguém diz que música secular, principalmente música que nós classificamos mundana, ou alguém vai além e diz ritmos, samba gospel, funk gospel, sertanejo gospel. Isso mexe com algumas pessoas. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo som. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus é o Deus de todos os ritmos. E o que santifica o hino ou a música não é o ritmo, mas é a letra. Porque a letra é a palavra. E o que santifica é a palavra. O que santifica não é o ritmo. Você pode pegar uma música sacra, uma música calma, que esteja levantando um altar aos homens ou aos demônios. Como você pode pegar um rock que esteja levantando um altar ao Senhor. A questão é a letra. Porque a música é composta de 3 coisas. Assim como o homem é tricótomo, a música é composta de ritmo, de melodia e de letra. A letra está ligada ao espírito. A melodia está ligada à alma. E o ritmo está ligado ao corpo. O que santifica não é o que vem de fora para dentro. O que santifica é o que sai de dentro para fora. Aonde está o seu espírito. Porém, nós entendemos que o som e o ritmo nos influenciam. Quer ver? Você chega em casa e você vai orar. Tem gente que consegue orar com um hino pancada. Outros que só conseguem orar com aquele som de cachoeira. Porque o som influencia o ambiente. Qual era o som que a nuvem trazia para o santo lugar e o santo dos santos? Sabe qual era o som? A Bíblia diz que no 10º dia após o ano novo dos judeus, 10 dias após o Rosh Hashanah, que é quando o calendário vira, setembro para outubro, 10 dias depois, aqueles 10 dias eram significativos para os judeus, como é até hoje. O 10º dia
é chamado de dia da expiação, ou Yom Kippur. O dia da expiação era exatamente o dia que o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. A única vez que ele fazia isso no ano inteiro era no dia da expiação. Sabe qual era o som que ele levava? A Bíblia diz que no horário que ele entrava, até os animais tinham que fazer silêncio. Silêncio absoluto. Em todo aquele arraial, em toda aquela região do tabernáculo, não se ouvia nem uma mosca voando. Porque o som que nós devemos ouvir no ambiente que vai influenciar a nossa vida para determinar as nossas decisões, só existe um som. O som da voz do Senhor. Humanamente falando, por um período de tempo, se ouvia um som em que a melodia desse som eu não conseguiria reproduzir. O ritmo desse som, talvez, porque ali no Santo dos Santos havia letra, que era o que Deus falava com o povo. Havia melodia e havia ritmo. A melodia e o ritmo eram determinados pelas romãs e pelas campainhas, que circulavam a roupa do sumo sacerdote. Quando ele oferecia o sacrifício, ele não oferecia o sacrifício quieto, ele oferecia o sacrifício em movimento. E o movimento do sumo sacerdote fazia soar aquelas romãs batendo nos sinos, nas campainhas, dando o sinal ao povo que o sumo sacerdote estava vivo. E se ele estava vivo, é porque Deus estava aceitando o sacrifício. Ali dentro tinha um som, e esse ritmo, junto com essa melodia, se encontrava com uma letra, e essa letra era a voz do Eterno. Porque o tabernáculo, a intimidade é essa. O homem veio com o ritmo e a melodia, Deus veio com a letra, e ali se formou uma canção. Eu quero trazer algo a você aqui nesta manhã. Deus colocou dentro de você a capacidade, o poder para influenciar qualquer ambiente que você esteja. Deus colocou em você a autoridade para influenciar, para mudar, para transformar qualquer ambiente em que você esteja. Em você está o cheiro de Cristo, em você está a palavra de Deus, em você está a temperatura certa. Quando você chegar em um lugar, aquele lugar precisa ser influenciado imediatamente por aquilo que você carrega. Você escolhe ser influenciado pelo ambiente ou influenciar o ambiente. Você escolhe ser vítima do ambiente em que você convive ou ser alguém colocado por Deus para estabelecer o reino do Senhor naquele lugar. Quero que você se coloque sobre seus pés, por favor.
Alguém diga comigo, a nuvem determinava o ambiente. Deixa eu concluir aqui, eu quero que você dobre a sua atenção, porque eu acho que isso vai ajudar alguém. Existe uma quarta coisa que influenciava e que influencia o ambiente. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso, talvez, se o Senhor permitir, outra oportunidade. A visibilidade do local influencia o ambiente. Deus deu um limite de legalidade. Deus deu um limite de legalidade ao mal para que ele se instalasse em um ambiente chamado trevas. As trevas não são somente a escuridão. As trevas são um ambiente. Deus deu um limite de legalidade para que o mal se instalasse nas trevas. Quantos estão me acompanhando? Digo amém. Então, quando você pensa em trevas, você pensa em ambientes em que o mal tem legalidade de se instalar. Quando você pensa em trevas, você pensa em lugares onde o inimigo pode estar com o direito de estar ali. Um dos motivos pelo qual, quando nós recebemos a Jesus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de luz. O Senhor nos tira do reino das trevas, que era o ambiente em que nós vivíamos e convivíamos, e nos transporta para um reino de luz. Quando Pedro recebe do próprio Jesus as chaves do reino dos céus, você já percebeu quando Jesus fala assim: tu és Pedro, sobre esta pedra, falando de si próprio, do próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus fala assim: e eu te darei, Pedro. O que Jesus vai dar para Pedro? As chaves do reino dos céus. Quando você pensa em chave, você pensa em abrir a porta da sua casa, sim ou não? Você pensa em chave, você pensa em abrir a porta do seu carro. Quando Deus deu a chave para Pedro, ele pensou talvez em tudo isso, mas algo que ele pensou deixou muito claro no texto, que ele deu as chaves para que ele ligasse. Então aquela chave que Jesus dá para Pedro, aparentemente não é uma chave primordial para abrir, mas uma chave primordial para ligar. Então agora essa chave já não é mais essa chave que você carrega no bolso. Essa chave agora ela já se tornou um interruptor, uma chave de ligar. Diga comigo: eu, como igreja, recebi essa chave. Chaves para ligar. Um minuto para a gente poder terminar. Quando você chega num ambiente, na sua casa, à noite, e está escuro, o que você faz? Você liga a luz. Quando você liga a luz, o que aconteceu? Mudou o ambiente. Deus colocou em você
o poder para mudar o ambiente. Quando você chegar em um lugar onde as trevas estão ali, você tem as chaves na mão para ligar o reino de Deus naquele lugar. E Jesus falou assim: e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. O poder de mudar o ambiente está nas suas mãos. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, você vai chegar na sua escola amanhã. Quando você entrar lá, o som, você vai determinar qual o som. A temperatura espiritual, você vai determinar a temperatura. O cheiro, você vai determinar. E a visibilidade, você irá determinar. Porque as chaves estão nas suas mãos. Deixa eu orar com você nesta manhã. Feche seus olhos, levante suas mãos. A mensagem desta manhã foi uma mensagem de instrução para você. Que o Senhor possa te instruir, que o Senhor possa esclarecer, que o Senhor possa estabelecer algo na sua vida a partir de hoje. Você não é vítima do ambiente em que você convive. Você recebeu poder para mudar o ambiente em que você estiver. O som está em você, o cheiro está em você, a temperatura está em você e a luz está em você. Senhor, eu quero orar nesta manhã, abençoando a vida de cada um dos teus filhos presentes aqui hoje. Sejam eles guardados, sejam eles protegidos. Sejam eles conscientizados, Senhor, do ambiente em que eles estão e o ambiente em que eles devem estar. Os ambientes que nós devemos estar, que já estão prontos para que a Tua presença se manifeste, que nós possamos atrair a Tua presença. Os ambientes em que nós estivermos, em que impede a Tua presença de estar, que nós possamos transformar esse ambiente. Em nome de Jesus, nós liberamos a Tua palavra sobre o Teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso a Jesus?